sou a Monique, eu sou psicóloga e eu e a minha colega viemos contar uma novidade para vocês. Eu sou Isabel, sou psicopedagoga e a gente veio dividir com vocês que agora, no ano de 2024, o novo programa da TV Mon, Infância em Foco, vai ser apresentado por nós duas. Nós criamos o nome desse programa, Infância em Foco, porque nós queremos falar sobre tudo que envolve a infância. Desde os transtornos como autismo, TDAH, TOD, TOC, as dificuldades de aprendizagem, de ansiedade, mas também nas possibilidades de intervenção. A gente quer que esse programa seja um momento, um encontro entre as famílias, né, com a gente, que a gente possa trazer um pouquinho sobre como a infância funciona, o que esperar em cada etapa, o que é esperado, o que não é, o que é um sinal de alerta. Mas a gente quer que muito mais do que ser um momento que a gente vai trazer pessoas aqui para conversar, que a gente vai trazer algumas informações, que seja um momento que a gente consiga conversar, que seja como se fosse uma roda de conversa. A gente pensou assim, vai ser um programa bem descontraído, um bate-papo que traga muita informação para as famílias, para a comunidade em geral, porque tem muita gente que tem muitas dúvidas. Nós pretendemos usar uma linguagem acessível, mas claro, também tem a parte técnica, porque nós vamos trazer diversos profissionais, nós vamos trazer médicos, neuropediatras, pediatras, ou de outras áreas também, fonoaudióloga, nutricionista, psicopedagoga, que a gente já tem ela aqui, né, psicóloga como eu, fisioterapeuta, acompanhante terapêutica, de todas as áreas, profissionais da educação também, e nós queremos trazer familiares para contar como foi a trajetória deles, como foi o diagnóstico, as dificuldades durante o tratamento. Quando surgiu a ideia do programa, a gente ficou muito feliz, porque nós trabalhamos no espaço Pica-Pau Amarelo. Lá a gente tem o nosso espaço, a gente atende as crianças, a gente acolhe essas crianças, essas famílias, né? E lá, entre os profissionais que trabalham, o nosso espaço é composto por diversos profissionais, é uma equipe multidisciplinar. Lá, enquanto a gente trabalha, a gente conversa com essas famílias, a gente ouve, a gente escuta sempre uma fala que se repete, né? De muitas famílias que dizem assim, se eu soubesse que esse comportamento era um sinal, se eu soubesse que tal atitude era um sinal, eu teria procurado ajuda antes. Então, ouvindo isso, quando surgiu a ideia deste programa, veio muito de encontro com aquilo que a gente gostaria, que era poder trazer a informação. A gente acredita muito que nós, enquanto família, somos responsáveis pelas crianças. As crianças dependem da gente e dependem do nosso olhar também para identificar se tem alguma necessidade de intervenção, se não tem, né? Se é alguma questão momentânea, se é passageiro, se é algo que precisa de uma intervenção de um tempo maior, né? E como a Isabel falou, nós ficamos muito felizes com o convite feito pela TV, porque a gente considera como um reconhecimento do nosso trabalho. A gente já tem bastante experiência, trabalha há alguns anos, e nós trabalhamos juntas agora no Espaço Pica-Pau Amarelo, mas nós temos uma vivência já, uma trajetória de vida de muitos anos, uma história de 11 anos já, porque aí eu conheci a Isabel quando ela foi prof dos meus filhos, ela foi prof dos meus 2 filhos, no primeiro e no segundo ano, e a gente tinha dessa relação de mãe e prof, né, e agora é relação de colega, de amizade, né, e a gente tem pontos de vista parecidos, a gente se entende muito bem até com o olhar, então fechou muito assim, vamos fazer o programa, vamos falar sobre a infância, que é a área que a gente ama, né? Eu sempre disse para Monique, né, para a família, que eu sempre admirei a forma com que eles conduziam, né, a vivência dos filhos deles, a vivência familiar. Então, quando a gente foi trabalhar junto, eu fui trabalhar junto no espaço, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ali eu já encontrava pessoas que pensavam muito parecido comigo. Né? Então, e quando a nossa colega falou, vamos ter uma nova psicopedagoga, porque a nossa colega se aposentou e convidou a Isabel, ela dizia, Isabel, mas eu não sabia quem era, eu pensava, quem será essa Isabel? E quando eu vi, meu Deus, fiquei muito feliz por ser essa Isabel, né? E a gente pode falar um pouquinho do espaço também, e da gente, né? Eu sou psicóloga já há muitos anos, eu me formei em 2001 pela Unicinos, depois fiz várias pós-graduações, e há alguns anos a pós-graduação em ABA, que é a área que eu mais trabalho agora, é a ABA, né, a análise do comportamento aplicada.
Eu então trabalho lá no espaço. Às vezes a gente pensa assim, que lá no espaço a gente vai atender muitas crianças autistas, e a gente atende sim, mas a gente atende também crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem que ela é passageira, ou uma dificuldade emocional, né? Ou cada profissional na sua área. Às vezes as intervenções que a gente faz, elas são passageiras, elas são por um período, né? Às vezes, inclusive, a gente faz as avaliações e a gente percebe que não, que aquela criança ela precisa só de alguns ajustes em alguns pontos ali da sua rotina, da sua vida, e que daí tudo volta, né, como deveria ser, assim, tudo de um jeito saudável para a criança. E o nosso espaço é um espaço, assim, em primeiro lugar, de acolhimento, porque as famílias vêm, às vezes, assustadas, até desesperadas, por um diagnóstico, acabaram de receber um diagnóstico, não sabe para onde ir, quem procurar. Ou às vezes não tem ainda um diagnóstico, né? Às vezes só percebe as dificuldades, os atrasos, né, do seu filho e precisa de ajuda para descobrir o que está acontecendo, né? Que eu acho que é o momento que mais inquieta as famílias, né? E na verdade deveria ser. Quando não se sabe o que está acontecendo, é a hora que mais nos inquieta mesmo. O diagnóstico, a gente sempre fala que o diagnóstico ele não pode ser o ponto final. O diagnóstico ou não tendo um diagnóstico, né? Ou sendo inclusive algo que não seja diagnosticado, que seja algo transitório, passageiro, como a gente fala, né? O diagnóstico ele precisa servir para nortear, para dizer qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Bom, então agora a gente encontrou as causas do porquê que esse comportamento vinha acontecendo, por que tal atitude estava, por que a aprendizagem não estava acontecendo, ou uma ansiedade, né? A gente tem o caminho ali, ele vem para nos dizer, esse é o caminho que a gente tem que seguir. E a gente faz uma avaliação muito minuciosa, muito criteriosa. Se a gente vê, não, eu sou psicóloga, mas ele tem dificuldade motora, vamos encaminhar para fisioterapeuta, tem dificuldade de aprendizagem, vamos encaminhar para fisioterapeuta. Muitas vezes tem crianças que chegam para mim, a família percebe alguma ansiedade, alguma coisa, primeiro me procura. E às vezes a criança não fica comigo, eu faço a avaliação, ela às vezes recebe um diagnóstico e eu paro de atender, eu passo para as minhas colegas que vão tratar as necessidades que a criança tem, as dificuldades que ela tem. Por exemplo, né, isso acontece muito, é muito comum. A família identifica que tem algo que não está no que deveria ser, traz para o profissional, traz para aquele profissional ou aquela área que é a que está mais gritante, né, ou que seria, assim, o sintoma do que está acontecendo, né, por exemplo, uma criança que não está se alfabetizando. Então, a gente pensa, vamos procurar um psicopedagogo. E é o caminho, né, mas aí a gente faz a avaliação, a gente conhece essa criança, aplica as testagens, a gente vê o que pode estar acontecendo e daqui a pouco é algo emocional. E aí, então, a gente encaminha para um psicólogo ou que seja alguma outra área, né? Mas assim, como exemplo para a gente trazer de como funciona. E a gente tem lá no espaço vários profissionais, nós pensamos em ter todos os profissionais no mesmo local para a família não precisar procurar em um lugar um profissional ou se deslocar até outra cidade ou outra região da nossa cidade para procurar o profissional. Então nós temos fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, educador físico, musicoterapeuta, o que nós não podemos esquecer, acompanhante terapêutica, terapeuta ocupacional. E na verdade, assim, a ideia também de que se tenha vários profissionais é porque a nossa própria comunicação também vai agregando, né? Também vai melhorando, o contato com uma psicóloga melhora também o meu trabalho, né? Vai lapidando, vai fazendo com que eu consiga perceber algumas outras questões, ou às vezes assim, tem uma situação, né? Monique, vem cá, o que tu tá achando? Essa criança tá assim, 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 o que tu pensa, né? A gente consegue melhorar, fazer com que a experiência que essa criança tem ali dentro do espaço seja o mais prazeroso e o mais eficiente possível. O que a gente quer é fazer com que ela supere essas barreiras, né? E as crianças gostam muito de lá. Eles chegam, a gente tem, eu sempre brinco, a gente tem umas bolachinhas lá na recepção, que é a bolachinha que é só ir ali no mercado comprar. As mães compram exatamente a mesma, aquela marca, e às vezes eles não comem em casa. E lá eles chegam, eles vão direto comer as bolachinhas das tias, que eles chamam a gente de tia. A tia Monique, a tia Isabel, a tia Paula, todas as tias. E eles se sentem em casa, eles se sentem acolhidos, tanto as crianças como as famílias, né? Tanto que às vezes vai o pai, a mãe, a avó levar a criança, a gente conhece toda a família,
sabe que tem bichinho de estimação, né? A gente tem muito contato com a escola, que é muito importante essa parceria, né, da família com os profissionais das terapias e com a escola. Então a gente vai diversas vezes durante o ano na escola para fazer essas trocas, para ver como está a inclusão, como está a adaptação curricular. A gente acredita muito forte, né, com muita força, de que todo mundo é capaz de aprender e é capaz de, dentro do seu período, né, dentro das suas potencialidades, é capaz de superar as suas barreiras. Mas a gente acredita que para que isso aconteça, é muito importante que as intervenções corretas aconteçam no tempo adequado e que haja ali também, que tenha ali uma família com um olhar capaz de identificar. Muitas vezes é muito comum uma criança, por exemplo, TDAH. É muito comum que os pais digam assim, não, ele é inteligente, ele não está fazendo as coisas na escola porque é preguiça, né? Então, ficam procurando justificativas, né? E às vezes, que é algo que a gente acredita muito, se a família souber, né, quais são os sinais de que uma criança, de que meu filho possa ter TDAH, né? Quais são esses sinais, o que eu tenho que ficar atento? Então, a família que tem esse conhecimento, ela vai conseguir identificar no seu filho que ele precisa de uma ajuda, né? Que daqui a pouco só a cobrança não está dando certo. Todo filho, toda pessoa quer dar o seu melhor, né? Então, se ela não está dando, por que ela não está dando? Para quem que eu vou pedir ajuda nesses casos? E a gente, infelizmente, a gente tem crianças que chegam e dizem, eu sou burro mesmo, eu não vou aprender. E daí a gente, não, tu é muito inteligente, olha quantas coisas tu consegue fazer, tu já sabe escrever o teu nome, tu sabe pintar muito bonito. A gente precisa valorizar as habilidades que a criança já tem, né? E desenvolver aquelas que ele ainda não tem. E é muito lindo quando eles se percebem fazendo algo que antes eles não conseguiam fazer. Né? Ali está a chave do nosso trabalho, né? Ali está o lugar daquilo tudo que a gente quer, assim. Uma criança, por exemplo, uma criança com 12 anos, né? Com algumas questões ali que não se alfabetiza e de repente olha pra gente e diz assim, e eu achei que eu nunca ia aprender a ler, né? Então isso é tudo, assim, é tudo que a gente quer para as crianças que a gente tem, para as nossas crianças, né? Mas também para todas as outras crianças. Então esse programa ele é uma oportunidade de a gente trazer essas informações e tornar a vida, a aprendizagem, a escola, né? Dessas crianças o mais prazeroso, o mais feliz possível, é isso que a gente quer, que cada um seja feliz dentro do seu lugar, dentro do seu espaço. Das suas possibilidades, né? A gente sabe que ninguém vai aprender da mesma forma, as mesmas coisas, né? E como o meu filho mesmo, ele sempre dizia, eu não corro muito rápido, eu tenho colegas que correm muito rápido, quando ele era pequeno, agora ele já é grande. Ele dizia, os meus colegas correm muito rápido, eu não corro muito rápido. E eu falava, filho, mas tu lê muito bem, tu tem outras coisas que tu faz muito bem e talvez os teus colegas não façam. Cada pessoa tem as suas habilidades, tem as áreas que vai desenvolver melhor, né? Então, como nós somos mães também, o que a gente fala para as mães, a gente vive dentro de casa também, a gente observa na família, nos sobrinhos, nos amigos, né? Então a gente quer trazer essas experiências de vida também que a gente tem, além do profissional. E o programa ele é uma boa oportunidade, né? Ele é um momento que a gente vai trazer outros profissionais, como a Monique falou antes, né? Para que a gente possa discutir, a gente sabe que cada casa, né? Cada família tem alguma questão importante, né? Algo que está observando no seu filho, algo que gostaria de saber um pouquinho mais, ou que se soubesse um pouco mais, viveria com mais facilidade, com mais leveza, né? Então, o programa ele vem para isso, ele vem para trazer essa ideia, assim, para a gente poder trazer mais leveza, assim, a gente poder trazer a informação. A informação, ela é tudo, né? É através da informação que a gente consegue descobrir o que pode estar acontecendo, que a gente pode ajudar. A gente quer que lá no futuro, todas essas crianças que passaram pela nossa vida, que elas tenham uma vida muito feliz, né? E isso a gente quer dividir o quanto mais possível. E o foco da nossa vida, do nosso trabalho é a infância. Então, nós pensamos em várias possibilidades de nome, ficamos dias conversando como poderia ser o nome do nosso programa. Porque nós somos convidadas para apresentar o programa, mas nós iríamos escolher um nome ligado à nossa área. Então, nós ficamos debatendo e Infância em Foco foi assim, a melhor ideia que a gente teve, porque é a nossa vida. A gente
eu pelo menos passo o dia aprendendo músicas novas para cantar com as crianças, eles adoram cantar, comprando brinquedos novos. Cada coisa que eu vejo, cada brinquedo, esse eles vão gostar, e eu penso em cada criança. Esse brinquedo, a fulana vai adorar, então eu compro o brinquedo para ela. Teve uma mãe que disse, eu disse, comprei um brinquedo novo. Dela, tu comprou pensando na minha filha. Deu, foi pensando nela, porque eu sei que ela adora aquele personagem. E a ideia nossa é justamente essa, assim, né? Da gente poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso espaço, tirar de lá e levar para as casas, né? Levar, poder dividir com vocês o que a gente faz, o que dá tão certo, né? O que a gente acredita que é possível que aconteça com a vida de todas as crianças. Nós já pensamos em vários programas, já temos vários programas alinhavados já para meses. Nós vamos trazer logo nos primeiros programas uma neuropediatra que vai falar várias coisas. Vocês podem até mandar perguntas para a gente ver, porque sabem, né, só nos procurar nas redes sociais, Monique Peltz, Isabel Pereira, né, que daí vocês encontram, podem mandar perguntas. Nós queremos trazer pais, familiares, mães, até crianças e adolescentes que, se quiserem falar, participar, uma coisa assim que seja bem inovador e que mostre a realidade de cada um, né? O que a gente quer com tudo isso, quando a Monique fala sobre as perguntas, é algo muito importante, assim, porque o que a gente quer é poder acolher não só essas famílias que chegam até a gente lá no espaço, mas a gente quer também poder acolher as famílias que daqui a pouco não chegaram ainda lá, não estão nesse momento ainda da família, né? Ainda não chegaram no diagnóstico, ainda não tem alguma dificuldade, mas ainda não sabem que precisa de alguma ajuda, né? Então, a nossa ideia é poder trazer essas informações para vocês. Então, quando vocês trazem perguntas, né, vocês enviarem para a gente algumas perguntas, vai fazendo com que o nosso propósito seja atingido muito mais facilmente, né? Sugestões de entrevistados, nós vamos trazer pessoas da área da saúde, da educação, dos esportes. Tudo que envolva a infância, né? Tudo aquilo que envolve a infância é o nosso foco, é o nosso propósito, é o que a gente quer. É poder trazer a infância e o início da adolescência também, né? Aquela fase de transição ali, que também às vezes muitas coisas surgem, né? A gente descobre muitas questões ali naquele período, né? Às vezes até questões que já vinham há algum tempo já sinalizando, mas ela aflora, ela vem com mais intensidade ali no início da adolescência. E muitas vezes a família não sabe como lidar com esse momento que a criança, pré-adolescente, adolescente está vivendo, né? E às vezes com uma breve intervenção a gente consegue ajudar e consegue facilitar a vida em família, a vida na escola. A criança, ela sempre vai trazendo alguns sinais pra gente, né? Ela não passa por nenhuma dificuldade sem que ela traga pra gente alguns sinais, sem que ela mostre pra gente de algum jeito alguns alertas, né? O que a gente precisa é ter o nosso olhar mais apurado e mais atento para identificar quais são esses sinais, né? E o que a gente quer é justamente isso, é trazer então essa base, esse subsídio. A gente acredita muito que a infância, ela é a base da vida, né? A gente vai para sempre, a gente vai pisar no chão da nossa infância, né? Para sempre, para todo sempre. Então é muito importante que a gente possa proporcionar que essa base seja o mais sólida, o mais firme possível, né? O mais saudável, o mais feliz. A gente sabe que é o propósito de todo pai, de toda mãe, tio, tia, de todo aquele que ama uma criança. E o que a gente quer é isso, é poder ajudar vocês a fazer com que essa base seja muito boa. E tem muitas mães às vezes que choram, que vêm para mim, eu fiz tudo errado, eu não deveria ter feito determinada coisa. Eu digo, mas tu não fez para prejudicar o teu filho, tu fez tentando acertar. A gente erra, a gente precisa se perdoar muitas vezes e seguir daqui para frente, vamos mudar e vamos tentar recuperar o tempo perdido, né? É bem importante a gente falar sobre tempo, né? A gente sempre fala, quando a Monique traz sobre, né, essa culpa que às vezes a gente traz, a gente sempre faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então a gente precisa, o nosso objetivo tem que ser em aumentar o que a gente tem, né? Aumentar os nossos recursos, assim, as nossas informações. A gente sempre, eu acredito muito que quando a gente demonstra o nosso amor, quando a gente dá o nosso tempo para aquela pessoa, né? Buscar informação, buscar o conhecimento é a gente oferecer o nosso tempo de qualidade para aquela criança, né? A gente pode até de repente estar lendo, estar estudando, estar vendo um vídeo, vendo
um programa e não tá com a criança naquele momento, mas a gente está pensando nela, estudando para que a vida dela seja o melhor possível, é o melhor que a gente pode oferecer. E é um momento até de levar nas terapias, é um momento bem divertido, em família, e é um momento que às vezes a família, a mãe ou o pai deixa do trabalho, né, pede licença, pede para sair um pouco antes e vai levar a criança, então já tem todo aquele momento do caminho, da viagem, do passeio, se torna um passeio, né, se torna divertido, eles um momento de aprendizagem, vamos no carro, eu sei que as mães contam pra gente, nós fomos no carro, nós moramos em um bairro mais afastado, daí a gente vai vendo o que tem no caminho. Passamos pelo mercado tal, passamos por tal lugar, passamos pelo rio, passamos e vão conversando com a criança, incentivando a fala. Nós temos muitas crianças, eu no meu caso, vou falar do meu caso, que não falam, que são, a gente chama de não verbais. E a gente conversa com eles como se eles falassem, porque eles estão entendendo tudo que a gente fala. E daqui a pouco eles vão falar. A gente passa por muitos momentos emocionantes. Eu tenho uma criança que, agora em 2023, acho que em junho ela não falava, mas em dezembro, quando a gente encerrou o ano, ela falava. É muito emocionante a família, para a família e para nós também. Ela não falava, ela só balbuciava e agora ela fala papai, mamãe, boa noite, titio, carro, muitas coisas já começando a formar frases. É muita emoção, como eu disse. E as mães usam esse momento para troca entre seus filhos. Daqui a pouco eles têm que ir para casa, deixam a criança em casa ou na escola e voltam para o trabalho, mas foi um momento bem aproveitado, né? E é uma dedicação muito bonita das famílias, né? A gente perceber que a família por aquele momento deixou, né, as suas coisas, a sua vidinha, os seus afazeres para olhar para sua criança. Isso é muito bonito e é muito importante, né? É a gente plantar a sementinha hoje para a gente colher os frutos lá na frente. A gente sabe que não é fácil, né? Elas falam, nós somos mães atípicas. A gente sabe que não é fácil a vida, que é difícil, que é muita dedicação. Elas deixam de fazer coisas para elas, né? De autocuidado, não descansam, para se dedicarem exclusivamente para os seus filhos. A gente sabe que não é fácil, mas vale a pena. Então, com esse programa, né, a gente quer muito convidar vocês para que vocês acompanhem a gente. Semanalmente, a gente vai ter esse encontro, que vai ser muito mais do que um programa. Vai ser realmente um bate-papo e a gente quer muito que vocês participem, trazendo as perguntas e acompanhem para que a gente possa trazer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do trabalho dos profissionais, alertando, né, sabendo, dividindo e conhecendo um pouco mais para melhorar a vida das famílias de vocês. Dividindo o conhecimento, né? Isso é muito importante. Não adianta a gente estudar, fazer vários cursos, várias pós-graduações, especializações e não dividir, ficar só pra gente com esse conhecimento, né? Eu sou até uma pessoa que eu preciso me policiar um pouquinho, porque eu tô sempre respondendo mensagem. As mães ficam me perguntando, aconteceu isso, o que eu faço? E eu tô sempre respondendo. Às vezes eu paro tudo que eu tô fazendo para responder, mas eu sei que elas precisam, que elas estão angustiadas, elas precisam de ajuda e eu acabo respondendo, mesmo à noite, mesmo em fim de semana, porque eu sei que é importante, né? E, na verdade, o que a gente quer é justamente isso, né? A gente quer que as famílias queiram saber mais sobre seus filhos, que as famílias queiram saber mais sobre como é o desenvolvimento, né? O que eu tenho que fazer? A nossa proposta de intervenção é justamente essa, se a gente está aqui, o que a gente vai fazer para a gente chegar aqui, né? É o nosso propósito, é o caminho que a gente quer seguir. Então, quando alguma família nos busca, pede essa ajuda, é isso que a gente quer, é o nosso caminho, né? É a gente trazer a informação. A gente está emocionada até de viver esse momento, né? Nós somos convidadas no final do ano e ficamos conversando, combinamos. E agora chegou o dia tão esperado, né? Da estreia do programa. Por isso que a gente pensou nesse primeiro programa de apresentar para vocês o que a gente está pensando. A gente vai falar durante todo o ano sobre isso, para sobre que vocês saibam o que esperar, né? E daí a gente pode até no final de cada programa já dizer quem vai ser o próximo entrevistado, para vocês ficarem ligados, não perderem, né? Porque às vezes a gente tem interesse em uma área, né? Eu preciso saber mais dessa área, que eu não... Eu já vou em outras terapias, mas tem uma que meu filho apresenta algumas dificuldades motoras, eu quero muito ouvir a fisioterapeuta,
Ou meu filho não vai em nenhuma terapia, mas eu percebo que tem algo que não tá legal, né? Que ele precisa de alguma ajuda, né? O que eu posso fazer, né? Qual é o que é da idade e o que não é da idade, né? O que é que a gente tem que observar um pouquinho mais? E a gente fica às vezes comparando a nossa infância com a infância atual, e muita coisa mudou, né, com as tecnologias. Nós vamos falar também no programa sobre as telas, né, que hoje em dia tem muito excesso de telas e prejudica muito a criança. As famílias acham que não, que é bom para a criança se distrair, para eles poderem conversar, para eles poderem jantar num restaurante ou em casa mesmo. E daí, com meses de vida, a criança já está nas telas. E a gente sabe que é muito prejudicial, que afeta o sistema nervoso, os neurotransmissores. Então, a gente vai falar disso bem detalhadamente. A gente pode ter um programa só para isso, né? Então é isso. Nos vemos no próximo programa, né?